Hello! Então vamos lá pro nosso último vídeo dessa sequência, tá bom, gente? Então olha só, eu expliquei no início, né? Apresentei os tipos gerais de textos que a gente pode ter, discuti um pouquinho sobre por que a gente escreve, um pouquinho meio longo, mas discuti e mostrei um pouco de como é que é a estruturação de projeto de pesquisa e de artigo científico, tá bom? Que eu falei que era focado para estudo de caso. Nessa parte aqui, parte finale, eu vou mostrar um pouquinho então sobre artigos de revisão, os 3 grandes tipos que a gente tem aí, e mostrar um paralelo deles com o capítulo de livro. Vocês vão ver que é o que a gente tem de mais flexível aí para a estrutura de texto, beleza? Mas então vamos lá para o rolê. Olha só. Claro que na hora que eu faço isso, eu não clico no negócio aqui para ele ir. Obrigado. Então, quando a gente pensa em artigo de revisão, ele vai ter algumas similaridades com o artigo de estudo de caso, tá? O artigo científico, e algumas diferenças importantes para ele. Então, primeiro, um artigo de revisão, aqui, ele vai ser usado, então, como o próprio nome diz, ele é uma revisão. Então, ele vai ser para compilar descobertas, então, vai fazer um compilado do que tem sobre um determinado tema escolhido pelo autor, e, fundamentalmente, hoje eu estou inspirada, fundamentalmente, esse artigo de revisão, o objetivo final dele seria gerar avanços que são mais gerais para uma determinada área, porque ele compila estudos de vários estudos de caso, num arranjo mais geral, ou então, que a gente fala, é muito bonito, que é determinar o estado da arte. É dar uma geral sobre como é que está o desenvolvimento do conhecimento para um determinado tema, beleza? Isso aí é o grande objetivo quando a gente pensa numa revisão. E assim, revisões são coisas bem legais, eu vou parecer nerd, mas bem gostoso de escrever. Eu adoro. Tá bom? Segue a mesma norma de um artigo, é algo que já foi feito, tudo bem? Então, portanto, o tempo verbal vai manter a mesma estrutura. Introdução, presente, e o restante do trabalho vai no passado. A justificativa de um artigo de revisão, ela quase sempre vai ser muito parecida entre as revisões, porque como o próprio nome diz, ela é para revisar algo. Então, ou ela vai ser, geralmente, para resolver uma falta de consenso, então alguma coisa numa determinada área, que tem um grupo de estudos que apoia uma determinada linha, outro grupo de estudos que apoia, por exemplo, uma segunda linha, uma terceira linha, e a revisão ela tenta resolver essa falta de consenso, encontrar um denominador comum aí. Tentar decidir se uma explicação é geral ou se, dependendo, por exemplo, do contexto, da situação, das pressões ecológicas, mais de uma linha pode mudar qual está explicando o quê. Ou então, a justificativa dela vai ser determinar se existe um padrão geral para uma determinada área. Em geral é isso. Ela pode sair um pouco, mas assim, quando você espreme, volta para esse babado aí. E o formato dela vai ser mais livre, tá? Então ele não necessariamente vai seguir introdução, método, resultado, título, resumo, introdução, método, resultado, discussão e referência. Ele tem um pouco mais de liberdade, eu vou tentar mostrar um pouquinho dessa liberdade para vocês. E o quão livre ele depende um pouquinho do tipo de revisão que você vai fazer. Porque eu estou o tempo todo cantando essa bola, que tem mais de um tipo de revisão, mas eu não expliquei o que é. Deixa eu subir minha carinha aqui para a animação ficar bonita. E agora sim, a gente vai ter então 3 tipos básicos aí de artigo de revisão, tá? A gente pode ter revisão que a gente chama de revisão narrativa, chora, revisão sistemática, tá na moda, e meta-análise, tá mais na moda ainda que revisão sistemática, tá bom? Qual que é a diferença, quais são as principais diferenças aí? Então, primeiro eu vou começar mostrando a diferença de uma revisão narrativa, uma revisão mais tradicional, porque elas são mais antigas, para uma revisão sistemática, tá bom? Então, uma revisão narrativa, ela basicamente, o autor, ou seja, você que quer escrever esse trabalho, você vai escolher um tema e você vai fazer um compilado do que existe de conhecimento sobre o tema. Mas para fazer o compilado, você não vai ter um critério fixo para selecionar os artigos que você vai usar de base. Então, normalmente o pesquisador ele lê muito sobre o tema, mas ele vai lendo à medida que ele vai encontrando artigos, ele pode mudar o grupo de palavras-chave que ele usa na hora que ele está pesquisando, e frequentemente uma revisão narrativa ela vai ter um tópico central e vários subtópicos em que ele vai descrevendo o que tem de conhecimento naquele subtópico. Ela não é tão conclusiva, ela é mais compilativa. Eu não sei se essa palavra existe, mas ficou tão requintada que eu vou manter. Beleza? Então, isso é uma revisão narrativa.
É o formato que era mais comumente utilizado em artigos mais antigos, tá bom? Que não são da minha época, Deus que me livre. Diferente de uma revisão narrativa, então a gente tem a revisão sistemática. A revisão sistemática é bem essa história de peneirar mesmo. O que vai acontecer no caso da revisão sistemática é que, novamente, o autor ele escolhe um tema, mas na hora de selecionar os artigos para o tema, ele vai estabelecer um conjunto fixo de palavras-chave que vai ser usado nos buscadores de artigo. Então, não tanto o Google Scholar, ele não é tão bom assim para esse tipo de abordagem de revisão sistemática. Normalmente vai ser o Web of Science ou Scopus, ou os dois, tá bom? Então vai ter um conjunto fixo de palavras-chave e o arranjo delas também vai ser pré-determinado. E tudo quanto é artigo que sair nessa busca, a princípio é um artigo potencialmente útil para a revisão sistemática. Depois disso, o autor normalmente ele estabelece uns critérios de eliminação. Por exemplo, às vezes o artigo ele aparece no conjunto de palavras-chave. Vou dar um exemplo da minha área. Interação agonística. Quando a gente bota isso, vai aparecer um monte de coisa de guerra, por exemplo. E frequentemente eu não estou interessado em um aspecto humano, eu estou interessado em evolução de interação agonística em animal. Humano não é animal, estou botando ele como uma planta agora, tá bom? Me deixa. Então, artigos que são sobre interação agonística em humanos, eu excluo quando eu faço uma revisão sistemática sobre interação agonística em animais não humanos, beleza? Então, normalmente você vai ter uma série de critérios que depois da revisão inicial, esses critérios vão excluindo artigos. Então, a diferença da revisão sistemática para a revisão narrativa é que na sistemática você tem esse critério fixo e supostamente ela é replicável. Então, se o autor pegar e fizer a mesma busca com as mesmas palavras-chave, usando os mesmos critérios, os mesmos buscadores, ele deveria terminar com basicamente o mesmo grupo de artigos na mão que você teve. E a revisão sistemática, então, ela tende a ser um pouco mais conclusiva sobre a área, porque como ela é mais de triar o que tem de artigos sobre um determinado assunto, que muitas vezes é feito no final, meio que uma contagem de votos, que é estimar quantos trabalhos estão dando suporte para ideias distintas ali no bolo, e falar assim, a maioria para uma ideia, a minoria para outra, ou tá pau, a ideia é mais ou menos essa. Então, você fazer uma revisão, mas é sistematizado, de forma que ela seja replicável, tá bom? Eu confesso, os dois têm vários pontos positivos, tá? É só porque a narrativa, ela é mais como rever os processos sobre um tema, falar deles de novo. E capítulos de livro, frequentemente, eles têm uma pegada muito parecida com a revisão narrativa, por exemplo. Então, é muito bom, por exemplo, para quem está em início de carreira e quer aprender sobre um determinado tema, a revisão narrativa é excelente. Uma revisão sistemática, ela vai falar dos processos, mas ela tende a dar mais enfoque em entender como é que está o estado da arte numa determinada área. Adoro falar assim, beleza? Então, ela também funciona super bem. Hoje em dia é mais usada, mas cada uma tem seu charme aí, tá bom? Tá. E aí, qual que vai ser a diferença, então, dessas duas aí para uma meta-análise? Então, uma meta-análise, ela nada mais é que uma revisão sistemática gourmet. Beleza? A gente dá uma gourmetizada na revisão sistemática aí para o babado ficar mais bonito. Então, olha só. A meta-análise ela vai seguir os mesmos passos da revisão sistemática. Conjunto fixo de palavras-chave, critérios para incluir ou não incluir artigo. Tá bom? Só que, se eu fizesse uma revisão sistemática, e, por exemplo, nessa revisão sistemática eu tivesse um trabalho sobre um grilo, um trabalho sobre uma mosca e um trabalho sobre a aranha, no final das contas. Então, apareceu um trabalho para esse, um para esse, um para esse. Tá bom? A revisão sistemática ela funciona como uma contagem de votos. Então, por exemplo, se eu estou tentando entender se nessas espécies aí, quem ganha uma briga é mais forte ou mais fraco, e aí eu vejo na revisão sistemática que esse artigo documentou que os indivíduos mais fortes venceram as brigas. Então, eu botei um mais aqui. Nessa espécie de mosca, eles viram que os menores ganhavam a briga. Então, eu botei um menos. E nessa espécie de aranha, eles viram de novo que os maiores ganhavam as brigas. Então, a revisão sistemática ela vai contar. Ela vai dizer, olha, eu encontrei então um placar de 2-1 a favor de indivíduos maiores vencendo briga. Então, a minha conclusão é de que na maioria das espécies, os indivíduos maiores vencem as interações, beleza? Isso aí seria basicamente o que uma revisão sistemática vai fazer. Mas a gente tem um probleminha aqui, tá bom? Imagina então, eu botei ali princípios básicos de uma meta-análise, que eu sou semi-analfabeto. Desculpa, peraí que vai rolar uma pausa mágica aqui. Ó, menina, erro, nem vi, tá ali, ó, princípios básicos, tá bom? E aí, imagina agora, por exemplo,
que, no caso da meta-análise, ao invés de eu simplesmente contar se o resultado foi mais forte vence, mais fraco vence, mais forte vence, o grande problema disso é que como ela dá o mesmo peso para artigos diferentes. Mas imagina, por exemplo, que esse trabalho aqui usou 1000 grilos, esse daqui usou 10 moscas e esse daqui usou 50 aranhas. Tudo bem? Se a gente parar para pensar, o fato dele ter usado 1000 grilos deveria dar um pouco mais de confiança para esse trabalho aqui. Porque a informação dele é mais confiável, tem uma amostragem muito mais representativa do grilo do que, por exemplo, 10 moscas aqui. Então, esse menos não seria tão confiável assim, porque eu só tenho 10 moscas amostradas. Então, o problema da revisão sistemática é isso, é o fato de que ela acaba dando o mesmo peso para cada trabalho. Então, a meta-análise ela vai fazer uma coisa um pouco diferente. Ao invés dela olhar para o mais-menos, o que ela faz é pegar uma métrica que seja comum a cada trabalho. Então, imagina, por exemplo, que eu vou ter aqui a média de tamanho de quem venceu e a média de tamanho de quem perdeu. Mesma coisa aqui, mesma coisa aqui. Só que, imagina que isso aqui está em milímetro, isso aqui está em centímetro, isso aqui está em gramas e isso aqui está em volume, centímetros cúbicos, tá bom? Então, eu não consigo comparar uma média de peso ou de tamanho de vencedor e perdedor que está numa unidade métrica com outro que está em outra unidade métrica. Elas não são comparáveis. Então, a primeira coisa que a meta-análise faz é tentar encontrar uma métrica comum. Por exemplo, eu posso dividir a média de tamanho do vencedor pela média de tamanho do perdedor. Se, por exemplo, essa métrica aqui está em centímetro, na hora que eu divido vencedor por perdedor, centímetro corta centímetro, matemática pesada aqui, e ela fica adimensional. E ela me dá quantas vezes o vencedor, em média, era maior, mais bonito ou mais elegante que o perdedor. Vai acontecer a mesma coisa com a mosca. Então, se era gramas aqui, eu vou ter agora quantas vezes o vencedor é maior que o perdedor, sem unidade métrica. É adimensional. E se ela é adimensional e a conta é a mesma, é o vencedor dividido pelo perdedor, agora eu consigo comparar esses trabalhos, tá bom? E aí imagina, por exemplo, que eu encontrei que aqui o vencedor era 4 vezes maior que o perdedor. Aqui ele era uma vez maior, ou seja, era basicamente do mesmo tamanho que o perdedor. E aqui ele era 2 vezes maior que o perdedor. Uma coisa que eu poderia fazer é tirar a média, tá bom? Se eu tirasse a média disso aqui, eu chegaria à conclusão de que vencedores são 2,3 vezes maiores que perdedores, beleza? Mas temos um outro problema aqui em potencial, Gardélia. Seguinte. Vamos imaginar agora que isso aqui é em média, né? Os vencedores são em média 4 vezes maiores que os perdedores. Então seria essa bolinha aqui, tá bom? Só que se é uma média, eu vou ter uma variação em torno desses dados. Então, por exemplo, imagina que a variação em torno da média é o que está representado por essa barrinha aqui. Ou seja, para essa espécie de grilo, eu tenho uma variância grande em torno da média. Para essa mosca, eu teria uma variância um pouco menor, e para essa aranha, uma variância muito pequena. Se a variância é pequena, quer dizer o seguinte, a minha certeza sobre essa média ela é maior, porque dificilmente a média vai sair de 2 vezes aqui. Só que aqui ela é uma vez podendo variar muito. Então, a minha incerteza ela aumenta aqui e, obviamente, ela aumenta aqui. Então, a meta-análise, o que ela vai tentar fazer agora é ponderar essa média pela incerteza. Então, na hora de calcular a médiazinha final lá, ela vai dar um peso maior para isso aqui, um peso um pouco menor para isso aqui e um peso bem menor para isso aqui, tá bom? Então, o que a meta-análise faz, ela, ao invés de olhar se o resultado é maior ou menor, tem ou não tem efeito, ela pega uma métrica do trabalho, por exemplo, quantas vezes o vencedor foi maior que o perdedor, pondera essa métrica pela variância, de forma que os trabalhos que têm uma variância maior, eles vão receber uma importância menor na hora de calcular a média final, e ele gera uma média final. Tudo bem? Então, essa é a lógica da meta-análise. Basicamente, o que ela tem? Todo o processo de seleção é muito parecido, é idêntico, na realidade, à revisão sistemática, mas ao invés de contar se o resultado é a favor ou não de uma área, ela troca. Ela pega a métrica, pondera pela variância aqui, de forma que quem tem um resultado que varia muito vai ser menos relevante na hora da média final. Tá bom? Então, ela matematiza a coisa. É um jeito bem legal de tentar encontrar padrões. Tá bom? Então, isso aí são os 3 grandes tipos de texto de revisão que vocês vão ver na vida. Beleza? Em ecologia. Lembra disso. Os outros áreas nem sei falar. Tá bom? E aí, quando a gente pensar na estrutura do texto,
eles vão variar mais. Então, por exemplo, isso aqui é uma revista só de revisão, chama Biological Reviews. Isso aqui é a primeira página de um artigo dela e isso aqui é uma revisão sistemática. Não, perdão, isso aqui é uma meta-análise, tá bom? Mas o formato da meta-análise da revisão sistemática ele tende a ser muito parecido. Então, normalmente, o que vai ter num trabalho desse? Cadê? Me ajuda aqui, mouse. Ele vai ter essa estrutura em que tem título, resumo, introdução. Por ter um critério de busca estabelecido de artigo, ele tem uma seção de métodos, coisa que na revisão narrativa não vai ter necessariamente. Tem uma seção de resultado, que é o que saiu, número de artigos que saiu, a tendência central dos artigos. Tem discussão e referência. Ele acaba seguindo um formato muito parecido com o artigo científico, tá bom? Mas, quando a gente chega no método e nos resultados, existem guias gerais ou protocolos de coleta e de triagem que dão um guia de como é que você deve reportar essas coisas. Então, por exemplo, para meta-análise e para revisão sistemática, tem um guia que chama PRISMA. Preferred Reported, blá, 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 para meta-análise. Então, são formas que você deveria seguir, protocolos mesmo que você deveria seguir para reportar ou para escrever seus métodos e resultados. Então, são só artigos ensinando como você deveria fazer o método desse trabalho. Então, eles são mais rígidos nisso, tá bom? E Prisma não é o único, tem outros, mas normalmente o autor ele escolhe qual ele está usando e ele reporta. Prisma eu diria que é o mais famoso em ecologia e evolução, tá bom? Quando a gente vai para a revisão narrativa, como eu falei, ela vai ser muito parecida, ou a estrutura ela se assemelha muito a capítulo de livro. Vocês viram que eu não falei nada de capítulo de livro até agora. Porque ele vai muito nessa direção da revisão narrativa. Então, por exemplo, isso aqui, de novo, Biological Reviews, publicou uma revisão narrativa, sai muita revisão narrativa lá. E ela não vai ter um formato fixo. Normalmente o formato é livre, o autor decide. Por exemplo, ele quer uma introdução e depois ele vai fazer subseções. Beleza, então ele bota uma introdução geral e ele bota subseções. Ou ele já quer fazer só um texto corrido gigantão, ele também pode fazer um texto corrido gigantão. Às vezes tem um método no meio, então ele faz uma seção de método. Eu já vi uma que tinha um tema, esse tema grande ele tinha introdução, método, resultado, discussão. Aí vinha um segundo tema, dentro do mesmo artigo, com introdução, método, resultado, discussão. E no final uma discussão geral. Então é bem mais livre e isso vai acontecer tanto para a revisão narrativa quanto para a revisão sistemática, tá bom? Então não tem muito um padrão. Por exemplo, nesse artigo aqui eu peguei os exemplos e aí o que eles tinham era uma introdução geral, depois eles faziam uma subseção grandona, por exemplo, uma teoria geral para classificar as relações em MSG, que eu nem lembro o que é. E dentro disso eles tinham subseções. Então, por exemplo, esse segundo tópico aqui era uma seção dentro, então teve a introdução, chegou nesse tópico. Dentro dele começava com uma subseção, que eram as interações pareadas nesse MSG. Depois eles foram para um tópico 3. O tópico 3 já não tinha. Então ele ia direto com o texto, tá vendo? Não é muito padronizado e não tem problema, tá? Desde que o texto fique claro, tá tudo bem. E depois de fazer toda a revisão narrativa, eles tinham uma seção final que eram conclusões, tá? E, de novo, não é mandatório, não é todo artigo. A minoria dos artigos, na realidade, vai ter conclusão. Normalmente a gente conclui dentro da discussão. Então, essa é a cara de uma revisão narrativa. Ela vai ser mais livre, não vai ter um formato tão fixo, porque ela não necessariamente vai ter uma coleta de dados sistematizada, tá bom? E como eu falei, onde é que entra TCC, dissertação e tese nisso? Na realidade, vocês podem escolher qualquer formato. Então, todos os formatos eles vão ser aceitos. E qual formato seguir vai depender da sua conversa com o seu orientador. Vai depender de qual produto final que vocês querem para esse trabalho que vocês estão fazendo. Vocês querem um capítulo de livro, vocês querem um artigo, vocês querem uma revisão. Então, vocês definem, tudo bem? E lembra que isso afeta muitas etapas até a publicação. E qual passo a passo você vai seguir. Então, se eu tivesse que fazer um compilado aí de como é que nasce um artigo até a publicação, a via crucis que a gente segue na vida acadêmica, normalmente seria mais ou menos isso aqui. Primeira coisa, como eu falei lá na primeira aula, gente, mapa mental. Mapa mental é crucial para vocês conseguirem separar o joio do trigo. Então, entre todos os processos que podem existir, entre todo tipo de interação direta e indireta que vocês podem pensar, qual ou quais vão ser o foco do trabalho. Isso é a primeira parte. Feito o mapa mental, vem toda aquela parte de determinar fato, pergunta, hipótese, previsão. Lembra, isso não é um processo que tem que ser feito de uma hora para outra. É super importante parar e pensar com calma aí. Fato desprovido de interpretação, pergunta simples, respondível e objetiva,
uma hipótese que seja uma resposta plausível para a sua pergunta com variável teórica e a previsão, uma ou mais previsões com variáveis operacionais. Lembra desse passo a passo, é super importante. Feito isso, a gente vai para o planejamento de coleta. Então, normalmente esse planejamento, que é como é que eu vou montar o experimento para testar minhas previsões, ele tem uns pilotinhos. Então a gente monta uma coisa, faz um teste, monta outra, faz um teste para ajustar, para você também não chegar no campo e tomar aquele susto gostoso que a gente toma, beleza? Acho que minha cara vai ter que ficar no meio por conta de umas animações que vão aparecer aí. Aqui que eu tinha... Agarrou tudo. Beleza. Foi? Foi. Depois que você planejou, aí vem a parte de escrever a introdução e método. Então perceba, vocês têm um trabalho planejado, já sabe como vai fazer o experimento, porque fez os pilotos. Mas antes de ir para campo, sinceramente, se possível, já deixa um esboço de introdução e método escrito, porque isso vai evitar você cometer aquelas práticas questionáveis de pesquisa que eu falei em algum vídeo que eu já esqueci qual era, tá bom? Normalmente isso facilita muito a sua vida, porque você deixa já estabelecido o que você tinha pensado antes de ser completamente enviesado pelos seus dados, porque vai acontecer. Paulo Henrique sabe, Paulo Henrique vê o futuro. Faço mapa astral também, a gente pode conversar via direct, beleza? Essa parte de escrita da introdução e métodos, ela normalmente vai ter muitas séries de idas e vindas. Faz parte, tá, gente? Porque é quando a gente está estruturando a linha de raciocínio principal do trabalho. Então, isso com o orientador ou com seus parceiros de trabalho é uma parte que demanda tempo, que demanda ir e voltar e precisa mesmo fazer isso, que é para deixar o negócio polido, direcionado, claro, bonito, sexy, rica, loura, entendeu? Batizada. É isso. Então, lembra dessa parte, ela vai demandar mais tempo, e é importante que ela demande, tem que ser feita no seu devido tempo. Depois vem a coleta de dados, lindamente, a gente rica aí, disfarçada de cisne para coletar, não sou eu, só para deixar bem claro. Mas a coleta de dados é que ela vem mesmo depois que você tiver uma introdução e método mais estruturado, para evitar muito enviesamento. Depois disso, vem a outra parte, que é analisar e redigir o resto do trabalho, entendeu? Você começa, é uma delícia, tá? Então, é quando você vai analisar os dados, já está com eles em mãos, e aí sim você parte para escrever os resultados da discussão. E veja, se a sua introdução já está relativamente estruturada, você vai saber bem o que escrever na discussão. Se a sua introdução não está estruturada, a discussão vai ser aquele ponto que você chega nela e fala assim, o que eu escrevo nesta merda? E você começa a repetir seu resultado inteiro e você não interpreta nada. Porque normalmente a introdução é que vai te dar a guia de quais processos interpretar ou discutir ou falar sobre a implicação do seu resultado lá na discussão. Por isso é tão importante ter isso já estruturado. Essa parte também vai ser mais laboriosa. Ela sempre vai ter mais sequências de idas e vindas com orientadores e seus parceiros aí de trabalho, tá, gente? Depois a gente vai chegar nas fases finais, que é preparar o trabalho para submissão. Adoro, então você já está nesse estado de vida aí, adorando o seu trabalho para submeter ele, você nem chora de desespero, não é experiência própria, para submeter o seu trabalho, tá bom? A gente sempre acha que o trabalho nunca está pronto para submeter, gente, mas chega uma hora que você fala assim, eu vou submeter. Vai do jeito que tá, porque senão ele nunca sai da mão da gente, porque a gente fica polindo ele eternamente. Então chega uma hora que a gente fala, tá bom assim, manda para a mão dos revisores. E aí você tem a primeira barreira, que é o que eu chamo de porteiro, é o editor da sua revista. Você escolheu uma revista lá, escolhi a American Naturalist, vou mandar para ela. Ela, assim como qualquer revista, vai ter um editor, que é a pessoa que primeiro pega o seu artigo. Ele vai ler sua carta de encaminhamento, vai ler o resumo, possivelmente vai dar uma lida rápida no seu artigo. E ele decide se esse artigo se encaixa no escopo da revista, se é interessante o suficiente para a revista, vai passar por essa fase. E se ele considerar que sim, ele manda para pelo menos 2 revisores, que vão ser pesquisadores da mesma área que a sua, que vão ler o artigo e dar um parecer sobre ele, fazer vários comentários. Vontade de chorar. Se ele decidir que não, ele já te devolve, normalmente em 2 dias já está na sua mão, ele fala assim, olha, não se enquadra, a gente recebe muito mais trabalho do que a gente consegue aceitar, 30% só que passa, ele sempre fala essa lorota. E aí ele vai recomendar às vezes uma revista, às vezes ele só te devolve e manda você se virar. Faz parte, isso acontece com uma frequência altíssima e ninguém precisa morrer por causa disso, porque faz parte do nosso trabalho. É normal, gente, tá bom? Passou pelo editor, primeira batalha vencida nessa revista, porque se não foi vencida nessa, a gente manda para outra até vencer. Aí a gente tem os seguranças, que são os revisores, beleza? Os seguranças vão fazer isso aí.
se você viu ou não viu algum apelo em ovo do trabalho, porque eles vão ler esmiuçando o trabalho se for um bom revisor. Às vezes tem um revisor porcaria, às vezes vai para 3, às vezes vai para 4 revisor, normalmente 2, e eles vão tecer comentários. Então, o que eles fazem? Eles recomendam para o editor se o editor deve ou não aceitar a revista. Mas eles também, o artigo, perdão, mas eles também vão fazer uma série de comentários sobre o seu trabalho. Desde comentários que eles chamam de comentários maiores, são coisas que eles consideram muito importantes e que vão demandar mais trabalho, até comentários menores, que são coisas mais pontuais, de frase que não faz sentido, ou uma determinada ideia que ele acha que está contraditória, e por aí vai. Frequentemente, nessa etapa do segurança, é uma etapa que é parecida com o início ali da escrita da introdução ou com o do resultado da discussão. É uma etapa de vai e vem enorme entre você e revisor. Porque eles têm essas opções aqui. Ó. Quando eles leem, eles vão recomendar para o editor ou rejeitar o seu artigo, quer dizer, o editor já te devolve, fala assim, está aqui os comentários dos revisores, mas a revista não vai aceitar, submete para outra. De novo, completamente normal na vida de um pesquisador, tá, gente? Primeira vez que eu recebi isso, eu queria pular do abismo e matar. Hoje em dia, assim, esse artigo foi negado. Qual que é a próxima revista que eu vou mandar? Tá bom? Então, relaxa. Eles podem optar por uma ressubmissão, ou seja, ele volta com muito comentário, muita coisa para você fazer, e o editor ele te dá uma chance. Ele fala, olha, se você conseguir atender todos os comentários aqui no texto, às vezes ele pede mais dado também, por aí vai, você pode ressubmeter para a gente reavalia o trabalho. Beleza? Então é basicamente assim, ó, não garanto nada. E dá muito trabalho. Ele pode vir também como uma revisão maior, Major Review, em inglês, que normalmente tem uma quantidade de comentário um pouco menor que o da ressubmissão, mas não muito menor, mas ele meio que está num caminho para ser aceito. Então você precisa atender esses comentários e se você conseguir, tem uma chance bem grande dele estar aceito. Ou uma Minor Review, uma revisão menor. Chara, que eu estou muito flat. Que é quando eles têm comentários mais pontuais. Eles não têm grandes críticas para o seu trabalho. Então eles lançam uma série de comentários pontuais e você trabalha nesses comentários. Normalmente são coisas fáceis de serem entendidas e a chance do artigo ser aceito é muito grande. Acontece de ser negado depois de um minor? Acontece. Mas é bem raro, tá bom? Mas basicamente em todos esses 4 pontos aqui, o seu artigo pode vir a ser negado, tá? É só porque à medida que você vai descendo aqui, a chance dele ser negado diminui. Então, depois disso, desse monte de vai e vem, porque às vezes ele pede um major, você devolve, eles pedem um minor, você devolve, até que chega o momento da decisão. Então o editor vai decidir se ele vai aceitar ou se ele vai rejeitar o seu trabalho. Se ele decidir por aceitar, então... Perdão, já tinha um spoiler aqui. Se ele decidir por aceitar, normalmente assim, yes! Acabou, essa caralha tá aceita, vou ser publicada, vou ser famosa, vou ser rica, vou estar arrasando, vou sair com esse artigo colado na minha testa e mostrar para meus coleguinhas. Só que não, porque depois que ele aceita, você ainda tem mais uma bateria de vai e vem, que o artigo vai ser agora ajustado para os formatos da revista. Então eles podem pedir arquivos num formato específico, e depois que eles botam no formato, eles mandam para você a prova. Aí nessa hora você quer chorar, porque, gente, é sério. Nesse momento, você não consegue olhar o seu artigo. Você olha para o seu artigo assim, eu quero vomitar. Você já leu ele tantas vezes, você quer morrer com esse trabalho. Só que você tem que ler a prova para ver se tudo que está lá está exatamente igual que estava no texto que você submeteu. Porque, às vezes, eles cometem uns erros na hora de fazer a formatação do artigo. Você precisa conferir palavra por palavra, linha por linha. Não é legal, tá bom? Dá um trabalhinho grande, mas é importantíssimo. Feito isso, quando se tem um erro, você reporta, eles consertam até o momento em que você não detecta mais erro. Então, você pode ter que ler mais de uma prova, que pode acontecer. Normalmente é a primeira, se tem erro, você lê a segunda e fechou. E aí, finalmente, você publica. Nesse momento, você já não tem alma no corpo, você quer morrer, você nunca mais vai ler aquele artigo, mas ele está publicado. Você está bonita, você conseguiu chegar ali. Então, normalmente, são as etapas que vocês vão passar. E notem que desde um primeiro momento, desde lá do mapa mental, requer que vocês tenham uma habilidade de escrita clara. Tudo isso vai depender de ter as ideias claramente estruturadas num texto, tá bom? Então, lembra disso, gente. O método científico ele vem intrinsecamente acoplado na prática a como você expressa ele pela escrita. E todas essas etapas aí vão demandar e-mail, texto, carta de encaminhamento, legenda de figura, o demônio, tá bom? Então era basicamente isso, acabei esse demônio, vou botar agora aí para vocês poderem assistir e nos vemos na aula síncrona. Beijão!